com a participação deles, daqui a pouco o Abner entra de novo. Bom, então, começando aqui a terceira parte da aula, que é uma espécie de comentário do que a Jéssica e o que o Abner está fazendo. O Abner ainda precisa concluir, quando a internet dele voltar, ele volta para nós também. Eu queria comentar um pouco da fala deles e pensar o que motivou a essa aula, né? Que, na verdade, é a última aula do curso, mas, na verdade, não é bem a última. Quer dizer, a última aula do curso, mas que nos convida a continuar pensando em outras oportunidades, não é? Como historiadores, como professores, como estudantes, como interessados de um modo geral, né? O objetivo, eu acho que foi claro, nas aulas anteriores a gente fez muito um diagnóstico da democrática, que impacta diretamente a nossa atuação em sala de aula, né? O nosso objetivo aqui é pensar o ensino de história no Brasil do tempo presente, e foi importante pensar um certo diagnóstico a partir da crise dos valores democráticos, a partir da negação da história por meio das fake news e dos discursos de ódio e violência que circulam também virtual, no ambiente real, sintomas dessa crise democrática que nós experimentamos. Mas, quer dizer, a gente não encerra a discussão da crise a partir só desses aspectos. O objetivo dessa aula, e aí trazer a voz, né, trazer a colaboração fundamental da Jéssica e do Abner. Estou de volta. Tá de volta, hein? Pô, irmão. Eu vou um pouco e depois você vem? Pode ser? Me hackearam. Tá de volta. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Até para dar mais espaço também para as perguntas depois. Aí bebe uma água aí. Então, assim, pensar os desafios do ensino de história no tempo presente a partir de uma abertura de uma agenda. E aí eu trago para primeiro plano as disputas políticas que envolvem um conceito de democracia hoje, né? Saiu uma pesquisa agora no último domingo, não me engano, em que a maior parte dos brasileiros, inclusive aqueles que votaram e apoiam o Bolsonaro, acham que a democracia é o melhor regime político. Vocês acompanharam essa pesquisa. Isso mostrou um pouco da potência que o conceito de democracia tem, mas que pode significar também um certo esvaziamento desse conceito, do Datafolha, né? É potente para nós, a gente está falando de agenda democrática, porque eu estou considerando a inclusão de negros e mulheres, como também poderia incluir indígenas, LGBTQI, né, todos os grupos que de algum modo fogem da noção de centro hegemônico, né, ou de um falso universal, né? A gente falou um pouco disso na primeira aula, mas enfim, eu trouxe o exemplo de negros e mulheres, mulheres negras, podíamos falar também de mulheres negras, óbvio, né? E aí, a gente pensar o quanto que o conceito de democracia, que é fundamental para o ensino de história, né? E é fundamental também para as lutas políticas que envolvem uma outra agenda. Quer dizer, a gente pensa a crise, a gente faz o diagnóstico da crise, mas a gente não imagina que o tempo presente se encerra na crise. Eu acho que esse que é o ponto. O tempo presente se encerra em projeto, né? O tempo presente se encerra em multiplicação democracia para além da regime formal da obediência a determinadas regras da Constituição. Né? A democracia, portanto, ela pode incorporar, sim, um alargamento desses sujeitos, historicamente minorizados, mas que não são minorias, né, como a Abner lembrou muito bem, né, e que se tornam um objeto de reflexão na escola e que vão tensionar as relações ouvindo aqui. Eu tenho o Paulo Campo Grande, né? Vamos dar o nome concreto dele. Tem o Paulo, tem a Silvana, são ex-alunos meus que eu tive a oportunidade de conversar muito, né? Quer dizer, o Paulo ainda, que estão prof. História hoje, da UERJ, que são professores da rede municipal, estadual, da escola pública, de um modo geral, e que falam disso, né?
e que falam que o desafio do alargamento da agenda democrática na sala de aula hoje produz o tensionamento. Por isso que é tão importante isso que está falando sobre a identidade, né? Ou da falsa ideia de identidade. Né? Eles vão para o front, né, da escola hoje, falar da agenda negra e da agenda de gênero, raça e classe, né? Tensionar algumas instabilidades. Tensionar as instabilidades. Né? Então, eu concordo plenamente com o que a Jéssica falou, e a gente já tinha falado um pouco disso na primeira aula, que é uma falsa questão essa de tentar colocar que a identidade de gênero fratura a identidade do trabalho, a identidade negra. Falsa questão. A gente nem precisa ficar respondendo muito isso, né? Porque quando a gente fala da perspectiva democrática, hoje, né, é a crise que pensa também projeto para frente, né? Eles sentem isso, nós sentimos isso em sala de aula, mas a gente tensiona isso, a gente é amparado por um conjunto de leis, inclusive, que tensionam isso, né? E traz um acúmulo dos últimos anos, né? Não é a gente que está falando só. Então, quer dizer, esse projeto, é também a agenda nos últimos 20 anos, 30 anos, que é uma agenda de luta e uma agenda de conquistas do movimento negro e do movimento feminista. E são essas conquistas que motivam essas reações que nós observamos hoje, em torno do conceito de ideologia de gênero, que é algo que a Jéssica trabalhou brilhantemente naquele texto. Eu não tenho a menor dúvida de que o que está em jogo é uma reação, né? Uma perspectiva reacionária em relação a essas duas questões, do apagamento da ideia de desigualdade de gênero, todos somos iguais, tentativa de retorno da ideia de racial, que o Kamengele Munanga, né, estava lá na indicação, ele apresenta muito isso, a história dessa perspectiva da democracia racial, né? Então, é uma tentativa de produzir um apaziguar isso, né? É o que está em jogo nessa reação conservadora, apaziguar, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso significa, né, apaziguar as hierarquias, que na verdade são presentes na nossa história e presentes no nosso cotidiano ainda hoje. É um pouco do que o Abner ia falar sobre olha, eu ia falar Carlos Balotelli, grande jogador da Itália, né? Mas não é o nosso futuro ministro, ex-futuro ministro, que parece que teve um tratamento diferente em relação a ele, né? É um pouco disso que ele ia falar. Eu li ele, gostei bastante, já repliquei o texto. Leia um texto, vou botar na página, que ele acabou de publicar, ele vai falar melhor sobre ele, mas é um pouco disso, né? Essa ideia de... É que nem a viúva porcina, foi sem ter sido, né? É um pouco disso, quer dizer, é o currículo dele que é analisado de forma mais rigorosa, mais diferente, né? E o próprio modo como ele vem sendo tratado nas redes sociais é um modo que continua revelando essa diferença de tratamento. Sim, o que a gente observa, né, quando traz para primeiro plano negros e mulheres, e aí eu vou fazer até uma provocação ao termo antirracista, sabe, Abner e colegas demais, né? Eu acho que o termo antirracista é um ótimo termo, né? Quer dizer, aquela história, não basta ser racista, é necessário ser antirracista, né? Mas eu acho que a gente não está só numa agenda reativa, não, e a noção de sempre só reagindo. A gente está reagindo ao racismo estrutural. Mas a gente tem uma história negra, né, Paulo? Que a gente sempre fala isso, cultura negra no Brasil, é a cultura negra norte-americana, que às vezes também não é anti só, ela é propositiva. Por isso eu coloquei negros e mulheres. Eu não coloquei antirracista, sabe? Ela é uma história, é a história do Pixinguinha também, a história do samba, é a história brasileira, é a história brasileira, é a história negra, por exemplo, né? Eu tenho até essa preocupação sempre, né, da gente pegar um pé no antirracismo, na reação, mas pegar um pé nessa possibilidade de resistência e de produção cultural a partir disso. Aí o samba é um exemplo claro, a música de um modo geral, o jazz nos Estados Unidos, né? Eu acho que são exemplos claros disso. Então, assim, primeiro eu queria, então, explicar um pouco do sentido de democrático contido nessa agenda. Tanto o acúmulo de lutas dos últimos anos, dos últimos 20 e 30 anos, impacto na lei de cotas, que tem impacto nas leis que amparam, né? 10.639, 11.645, a incorporação de direitos para a história, o debate sobre gênero, que vem crescendo no ambiente público, e é inegável o quanto que ele vem crescendo das mais diversas formas,
A gente já falou disso, né? E o quanto que eles tensionam as estruturas, que são as estruturas do capital e as estruturas da colonialidade, né? Da colonização. Então, quando se fala em pedagogia decolonial, se envolve não só a tematização desse sujeito, história, mas que a história seja objeto também da narrativa produzida por eles, também por eles, né? É quando a gente pensa a dimensão mais epistemológica, né? De como é que o conhecimento é produzido. Então, a gente já está numa fase agora que a questão deixa de ser apenas, como a Jéssica falou, as mulheres nos livros didáticos por meio de boxes, mas de que a perspectiva de gênero, é perfeito o que o Abner falou, né? Quer dizer, é um modus operandi gênero racial. É um modus operandi, é uma forma de ver. Né? Não é só aquela, vamos deixar 5 minutos para as mulheres, 5 minutos para os negros, e nós, como brancos europeus, vamos chegar agora e falar a verdade. E dar a sentença. Não é disso que a gente está falando. Né? Então, a história das lutas de gênero e das lutas do debate racial, elas têm vitórias concretas e essas vitórias geraram uma reação. Né? Eu diria que a ampliação da pedagogia decolonial na história, na historiografia, o modo que ela vem sendo... E o exemplo que o Abner deu agora da trajetória pessoal dele como estudante negro do IFIX em 2000, no contexto da dissertação de mestrado dele, é um pouco dessa história. Né? Ele consegue ampliar o olhar que ele traz sobre o problema que ele analisou, né, das ações do bairro, no contexto da ditadura, né, justamente pelo crescimento dessa perspectiva. Amplia essa perspectiva. Né? Então, é como se fosse assim, o problema sempre esteve lá, é uma experiência, né? Viver o machismo, o racismo é uma experiência, sentir. Né? Mas como é que a gente amplia as narrativas em torno disso? Né? A partir de conceitos, que seja o antirracismo, que seja a história negra, que seja a história de gênero das mulheres, né? O tensionamento de todas essas lutas. Então eu vejo o crescimento da historiografia, né? Por meio da ampliação dessas perspectivas, a colonialidade e o modelo capitalista, né? Por meio da interseccionalidade. Isso é muito vivo, né? De palavra, mas é muito vivo na sala de aula, muito vivo na sala de aula. Dei aula 10 anos no município de Caxias, 2 anos no município de... Isso é muito vivo. Isso é muito vivo e vocês teriam... Quem está em sala de aula hoje na escola tem muita contribuição para isso. Não é à toa que está querendo escrever, está querendo falar sobre isso. Ana Lu, por exemplo, né, está me ouvindo agora também, fez uma ótima dissertação sobre o uso da literatura como forma de tensionamento do racismo. Em sala de aula ainda, muito assustada com as manifestações de racismo ainda pelos estudantes. Né? Então é isso, né? Então a agenda democrática que traz o alargamento por meio dessas lutas, esse alargamento dos movimentos sociais, é claro que ele amplia, né, quer dizer, ele vem para a universidade. Eu penso que a pedagogia, os estudos sobre gênero uma interseccional estão respondendo a esse alargamento que é produzido no movimento social. É também o resultado da política de inclusão por meio das cotas raciais, não é? E de um ambiente mais plural na universidade hoje. Então, quando se fala para quem sobre pedagogia decolonial, se fala para estudantes pobres, negros, mulheres, que querem também serem o centro, que eles querem contar a história. Né? Então, a gente foge um pouco dessa perspectiva da identidade e universalidade, que às vezes fica muito... como falso problema, aparece muito como falso problema, e aí a gente coloca a identidade do pretenso universal. A gente fratura a identidade do pretenso universal, do europeu, que é também identitário, do branco, que é também identitário, que ele também revela um lugar. Né? Tem um texto do Kant, né? A ideia de história universal de um ponto de vista cosmopolita. Não sei se vocês já viram. Quer dizer, é como se ele estivesse colocando ali como ponto, né, como privilegiado de ter a perspectiva cosmopolita. Não, ele também é formado, né, ainda que ele traga questões muito importantes, abstratas, sobre as razões críticas, né, mas é um pouco de evitar o monopólio da universalidade que encobre, né, a força
de uma única forma, de uma história única, né? O risco de uma história única. Né? Quer dizer, essa história, de um ponto de vista universal, cosmopolita, ela é a história do Machado no Brasil, né? Ela é também o Silvio, ela é também o Abner Sótines, é também a Jéssica Guimarães. Ela não é monopólio só daquele que se pretende universal, no caso. Né? Então a gente foge dessa falsa questão entre identidade e universalidade. Né? Para fechar meu ponto e voltar à voz do meu querido amigo, com quem aprendia muito ainda agora, né, o Abner, né, eu quero falar um pouco dos desafios, né, dessa democrática na sala de aula hoje, né, na escola de hoje. Porque ela produz pontos de tensionamento. Ela produz pontos de tensionamento. Né? É muito triste, eu diria, muito triste quando os setores progressistas falam, não, agora vem a perfumaria. Não é a perfumaria. O que faz sentido, é o que está na carne das pessoas, é a vivência da experiência do machismo e a vivência da experiência do racismo. Não tem a menor dúvida disso. Isso é concreto. Isso é concreto. Né? Por um lado, aliás, vou dar um exemplo disso sem querer a validade, né? Entre as identidades, muito pelo contrário. Né? Se pensa que o Escola Sem Partido, ele vai trazer como... Às vezes se pensa, né, que o Escola Sem Partido vai trazer como o debate entre esquerda e direita. Né? Então, numa discussão sobre ditadura militar, né, o projeto dos militares versus o projeto da luta armada, aquela discussão bem clássica da história da esquerda versus direita a partir da experiência da ditadura militar, se espera que esse mais sensível ser trabalhado na escola hoje, na escola pública hoje. Não, esse é o tema mais sensível, o tema mais difícil, que vai mais mobilizar discussões, polêmicas e tal. Recentemente, num curso presencial que eu dei na UERJ, eu trouxe a fala de alguns professores que estão em sala de aula hoje, na escola, do município do Rio de Janeiro, e eles falaram muito que mais do que a polarização esquerda-direita que é trazida no debate sobre a ditadura, como tema sensível, um tema sensível fundamental hoje, professor Abner, é a questão das religiões de matriz africana. Por exemplo, igrejas neopentecostais que formam ideologias, né, de da prosperidade, acabam identificando, né? E aí o professor tem sala de aula querendo aplicar a lei 10.639, 11.600, ensino de cultura afro-brasileira, e aí ele enfrenta dificuldades da família, da criança, a própria criança, muitas vezes, falar de religião afro-brasileira, porque é macumba, porque é representação. Quer dizer, como é que a gente trata a cultura negra naquela perspectiva que eu dizia que é para além de ser antirracista, né, nesse contexto cotidiano? Né? Essa é uma questão sensível. Da mesma forma que o debate em torno da ideologia de gênero, não é, que se tornou uma marca, quer dizer, o quanto que se tornou uma voz política, se reformulou nas vozes dos políticos conservadores de hoje, e que teve também atenção, né? Eles estão reagindo às vitórias. O programa Bolsa Família, por exemplo, que eu gosto sempre de lembrar disso, ele coloca o cartão na mão da mulher. Ele reconhece que é a mulher provedora do lar. Né? Ou seja, é por meio dessa discussão que é possível fraturar a moral conservadora, o fim do controle da casa exercido pelo pater, né, pelo pai. Então é por isso que está restringida a ideia de família, e a escola deve se direcionar a essa ideia de família, e é por isso que eles atacam tanto a ideologia de gênero. Né? E é por isso que a ideologia de gênero muitas vezes afeta muito mais, né, afeta de maneira mais intensa, mais dura, porque ela é experienciada, do que a própria dinâmica esquerda-direita. Eu não estou falando de pobre, rico, eu estou falando de esquerda e direita. Né? Então são os pontos de tensionamento que produzem um alargamento e produzem também uma agenda. Né? Eu já estou terminando a minha apresentação para voltar com o Abner, que é o seguinte, né? A agenda que é a da incorporação desses últimos 20, 30 anos, a incorporação dessas lutas, e a gente não tem mais como voltar. Né? É um caminho inevitável. A gente tem um acúmulo aí, e aí a perspectiva é de alargamento disso.
E o alargamento vai produzir tensão. O alargamento vai produzir tensão, vai produzir... Tá? Professores de história, eles estão na crista da onda, não tem a menor dúvida, justamente porque eles promovem essa tensão. Né? Então, quer dizer, compreender um pouco a história dessas lutas, compreender a incorporação dessa perspectiva, desse novo olhar, desse modus operandi de raça clássica, como o Abner destacou, eu acho que é um caminho fundamental para enfrentar esses desafios. Não é? E que é contar a história brasileira, para fechar mesmo. Né? A história é essa. É a questão nacional quando a gente fala de gênero e raça clássica. Não é a história das grandes personagens da política, né? Que deve aparecer no currículo. Foi eu aqui? Pode ir, eu abri para você agora. Valeu. Eu acho que me hackearam, brother. Eu acho que me hackearam. Foi o sistema aqui. Tô brincando. A Oi aqui é horrível. Eu acho que, assim, eu estava falando do caso do ministro que não foi, né, do Decotelli, e aí eu quero ampliar, e aí eu vou trazê-lo, acho que eu parei nessa parte, né? Eu vou trazê-lo novamente para essa tentativa de reflexão aqui, mas aí eu vou pegar uns ganchos, né, no que você trouxe, né? Porque, assim, voltando para a centralidade, voltando para a questão da centralidade sobre a questão... Porque quando a gente fala sobre a questão de raça, parece que a gente está falando de preto e índio, né? Não está falando só de preto e índio. Quando a gente fala de raça, ainda que raça seja uma categoria criada, ainda que raça não possa ser essencializada, portanto, o meu incômodo com a questão do Decotelli era justamente essa, né? Um homem preto, um coroa, como é que eu não me associo a ele automaticamente? Então, meu exercício era de fazer um movimento para não essencializar a raça. Ou seja, eu posso me solidarizar com ele e confirmar o bolsonarismo, sabendo que ele não é bobo, sabendo que ele é um coroa experimentado, que vem por dentro dessas amarras, desse sistema perverso, que se propõe a ser ministro desse governo perverso, como que eu, enquanto homem negro, que penso essas questões, vejo essa questão. Então, esse foi todo o meu incômodo, né? Sair dessa questão do essencialismo da raça, mas aproveitar esse caso, eu acho que foi isso que eu tentei fazer, aproveitar esse caso para explicar a dinâmica do racismo e do elitismo do projeto patriarcal escravista brasileiro. Eu acho que é isso que é pensar na lógica do racismo estrutural. É você pensar a dinâmica histórica, social, política dos sujeitos sem necessariamente, né, colar de uma perspectiva essencial nos indivíduos, mas também sem esquecer os indivíduos. Então, assim, raça é uma categoria criada, ressignificada, né? Se a gente for pensar historicamente, existem instituições que definem os grupos sociais. Basta lembrar que a ditadura, em 1970, achava que podia acabar com a discussão de raça, tirando do censo a definição de cor ou de raça. O censo de 1970, portanto, não tem a categoria racial. Isso é a forma que a ditadura militar acredita, né? Portanto, Morgan Freeman não é o inventor dessa parada, né? Se fala de racismo, só é parar de falar de racismo que o racismo desaparece. A ditadura faz isso em 70. E aí, quando você chega em 80, no censo de 80, você tem mais de 166. O Kabengele faz isso no livro dele sobre questão de miscigenação, né? Naquele livro que foi a aula magna, não a aula magna, né? Mas o livro que foi resultado do... Como é que se dá? Da aula lá que ele dá para virar titular da cadeira lá na USP, né? Então,
você tem mais de 186. Tem do branco encardido ao amarelo cor de peido. Tem do marrom com bombom a preto da cor a morena da cor do pecado. Sabe qual é? Tem cor de burro quando foge a maisena. Então, assim, a gente sabe que as instituições, elas criam raça. A gente sabe que o censo cria raça. Não é à toa que todos os censos, pega o censo dos Estados Unidos, pega o censo da Inglaterra, eu já tive o trabalho, né, de pensar e de fazer isso. A maioria dos censos, pelo menos dos que eu vi, todos hierarquiza a raça. Branco vem em primeiro lugar e depois vem as categorias. Isso não é à toa, filho. Quem está pensando o Estado e as estruturas políticas são indivíduos. Essa é uma questão bastante forte dentro da sociologia, né? Dentro do pensamento social, bababá, né? As estruturas, os indivíduos. Mas a questão é o seguinte, né? Quando tu pensa lá no censo do século XIX, o censo de 1872, de repente o censo era feito por 2 pessoas. Sacou? O censo de 1891 cria um problema gigantesco para definir a categoria do indígena dentro do censo. Esse cara indígena, né, que não está lá na selva, que está na cidade, esse cara entra como o quê no censo? Então não dá para a gente essencializar a raça. Né? Não dá para a gente essencializar a raça. A mesma discussão que a Jéssica trouxe, é muito parecida com a ideia de a gente biologizar o gênero. Sacou? A gente também não pode biologizar a raça. Isso é o que a gente chamaria, na discussão sobre os conceitos de raça, de uma perspectiva materialista. Né? Em contrapartida, a perspectiva materialista que pensa que a raça se materializa nos traços físicos do sujeito, você tem a perspectiva essencialista que acredita que raça está dentro de alguma essência que o indivíduo carrega. Então, esse é o debate. E aí, voltando para pensar essa questão da democracia brasileira, da inclusão, como o Daniel fala, amiguinho, a gente sabe disso. A gente sabe disso. De 85 para cá, e eu estava falando isso de manhã com o Daniel, em decorrência desse texto do ministro, né? De 85 para cá, o projeto é muito claro. A gente tem algumas questões importantes para resolver, Constituição de 88, né? Existe uma coisa importante, a democracia. Conceito mais vago e mais instrumentalizado. Abner. Oi. Para só nessa parte aí da democracia, que eu vou só parar a gravação aqui, e aí tu só porque eu tô preocupado que tá num bloco, o bloco ficou muito grande. Valeu. Aí, bom que tu bebe água rapidinho. Ó, vou interromper a gravação aqui e vou começar outra.